Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Espero que bem. Eu também estou bem. Vamos começar mais um dia, mais uma sexta. A semana passa e a gente nem vê, não é verdade? Hoje nós vamos começar as notas explicativas do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nesse trecho, vemos que o início do discurso parabólico de Jesus. Ele ensina por meio de parábolas, usando exemplos simples do cotidiano para revelar verdades profundas sobre o reino dos céus. A parábola do semeador mostra diferentes tipos de solo, representando o coração das pessoas e como cada um responde à palavra. Alguns não compreendem, outros recebem com alegria, mas não permanecem. Outros se deixam sufocar pelas preocupações, e há aqueles que recebem, compreendem e frutificam. Jesus também revela que os mistérios do reino são compreendidos por aqueles que estão abertos a ouvir com o coração. Oremos. Pai amado, gratidão por tua palavra. Prepara o nosso coração para que não apenas ouça, mas compreenda e viva aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos começar nosso capítulo 13, notas explicativas, 13, 1, 23, início dos discursos parabólicos. Jesus profere a parábola do semeador dos tipos de solo, versos 3 e 9. Explica seu propósito ao contar parábolas, versos 10 a 17, e depois a interpreta, versos 18 a 23. 13, 1 a 2. Se assentou à beira-mar. O mar da Galileia assentar-se à postura típica dos mestres. A tradição local situa em discurso no côncavo das parábolas, um anfiteatro natural em forma de ferradura, cuja acústica ambiental poderia ter levado a voz de Jesus a mais de 90 metros, desde o barco até a multidão de centenas de pessoas na praia. 13:3. As parábolas são forma de Jesus transmitir a verdade por meio de uma analogia narrativa, a fim de ensinar uma lição moral ou espiritual. Suas parábolas produzem resultados muito diferentes em diferentes pessoas. Elas escondem a verdade das multidões. Verso 2. Veja nota 5:2. Ao passo que comunicam a verdade aos seus discípulos. 13:4, 7. Uma parte caiu à beira do caminho. Enquanto o agricultor andava de um lado para o outro do campo, a semente era espalhada em todas as direções. Desta forma, algumas iriam cair acidentalmente sobre os duros caminhos que circundavam o campo, solo rochoso. O terreno na Palestina era irregular e rochoso, coberto por uma fina camada de solo entre os espinhos, competindo pelos nutrientes do solo. As ervas daninhas sufocam as plantas boas, que assim ficam incapazes de amadurecer e dar frutos. 13:8. A 100, a 70 e a 30 por 1. Os rendimentos normais da agricultura variavam aproximadamente de 5 a 15 vezes, com um retorno décuplo, considerado uma boa colheita, embora alguns relatos históricos falem de rendimentos extraordinários de até 100 vezes. Um deles está em Gênesis 26:12. 13, 10, 11. Mistérios. Plural do grego. Os mistérios acerca do mundo como operaria o reino dos céus são revelados aos discípulos, mas ocultado das multidões,
espiritualmente insensíveis. Em particular, esses mistérios do reino dos céus explicavam as manifestações parciais e preliminares do reino ao irromper no mundo nos dias de Jesus, antes do aparecimento pleno e final do reino no final dos tempos. 12:13. Vendo, não veem. Deus, em sua sabedoria, usa as parábolas para endurecer o coração de uma pessoa a tal ponto que ela seja incapaz de responder, verso 15, ou para provocar a resposta positiva de vir a Jesus pedir uma explicação e aceitar sua mensagem, verso 10, 13 e 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Jesus explica a parábola em resposta ao receptivo coração dos discípulos, que os leva a pedir esclarecimentos. Versos 10. Para notas adicionais sobre a parábola do semeador, veja Lucas 8, 11 a 15. O meu outro celular que eu gravo por voz, ele tá travando sozinho. E aí eu tenho que ficar direto aqui olhando nele. Nós vamos para a nossa analogia. O solo do coração. Imagine um agricultor lançando sementes. A mesma semente é lançada para todos, mas o resultado não é o mesmo. Não é a semente que muda, é o solo que recebe. Assim também é a palavra de Deus. Ela chega para todos nós, mas cada coração responde de uma forma. Alguns estão fechados, outros até recebem, mas não permanecem. Outros se perdem nas preocupações do dia a dia, e há aqueles que acolhem, cuidam e frutificam. A diferença não está no que Deus oferece, mas em como nós recebemos. Eu vejo isso mais ou menos igual a esse estudo. Esse estudo está para mais de 100 pessoas que eu tenho no meu Instagram. Está para mais de... nem sei quanto que tem lá no YouTube agora. Para mais alguns do WhatsApp, fora para todos os stories que eu coloco. Então, vamos dizer, e fora o que o Instagram também manda. Vamos dizer, o Instagram, o YouTube, vamos dizer aí por cima que a semente dos 15 minutos com Jesus está sendo lançada para mais de 1.000 pessoas. Só que alguns estão fechados para receber. Outros até recebem, mas não permanecem. Outros se perdem nas preocupações do dia a dia. Não tem 15 minutos todos os dias para dar a Deus. Porque as preocupações do dia, a correria do dia, os afazeres do dia, então a gente vai se perdendo e a gente não consegue ter uma constância de deixar 15 minutos para Deus todos os dias. Mas há aqueles que acolhem, aqueles que recebem, que entendem o que é estar 15 minutos com Jesus todos os dias. Cuidam disso, porque isso é algo que vai começar a fazer sentido, vai crescer dentro de si, é algo que vai ter um porquê. E aí vão começando a ter frutos. E esses frutos é a colheita futura. Então,
A diferença não está no que Deus está nos oferecendo, mas em como nós estamos recebendo, como nós estamos receptivos a isso. Amém? Reflexão do dia. Que tipo de solo tem sido o meu coração? Tenho permitido que a palavra de Deus cresça dentro de mim diariamente? Será que eu permito isso diariamente? Será que eu sento no meu secreto ou antes do meu dia e converso com Ele? Permito que Ele faça parte, convido Deus para fazer parte do meu dia, entregando a Ele o que está me afligindo, entregando a Ele as minhas preocupações para que Ele traga as resoluções? Exercício de fé do dia. Hoje cuide do seu solo. Identifique algo que tem impedido seu crescimento espiritual. Distrações, preocupações, resistência. Entregue isso a Deus em oração. Separe um momento do seu dia para ouvir a palavra com atenção e presença, pois o fruto nasce quando o coração está preparado. Não adianta a gente querer fazer uma colheita se a gente não entendeu que ali tem trigo e joio e que há uma necessidade de fazer a separação do joio e do trigo, para que assim possamos ter uma colheita boa de trigo. Não adianta a gente querer ter um crescimento se a gente não libera o que impede esse crescimento, como as distrações, a falta de foco, a falta de disciplina, as preocupações, a resistência em aceitar o que nós somos, o que nós estamos e aceitar o que Deus nos envia para a mudança. Porque muitas vezes a gente precisa mudar o caminho, mudar a direção, mas para isso a gente precisa aceitar o que Deus está nos falando. Às vezes é um momento de recua, de aquietamento e de ficar ali em silêncio com o todo. Amém? Oremos. Senhor Deus, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Retira tudo aquilo que impede o nosso crescimento e nos ensina a frutificar. Que possamos ser um solo fértil nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que seja um dia de luz, de tranquilidade, de liberação. Que possamos estar assim, em comunhão com o Pai, dia a dia, permitindo o nosso coração se abrir para receber. Que possamos, além de receber, permanecer e cultivar aquilo que Deus coloca dentro de nós, para que assim possamos ver os frutos, porque nós só veremos frutos quando aceitarmos o plantio e o cultivo, e muitas vezes não é da nossa forma, é da forma que Deus assim almeja para o nosso caminho, pois Ele conhece tudo o que é necessário e o que é preciso para o nosso caminhar. Amém? Uma ótima sexta e até amanhã.